Sejam muito bem-vindos ao Viver de Impressora, o podcast que vai te levar para o bastidor do mundo dos negócios e conhecer histórias inspiradoras de empresários, empreendedores, especialistas em impressoras. Eu sou Gustavo Teixeira, estou feliz demais em lançar esse projeto para que você possa assistir pelo YouTube e também ouvir pelo Spotify. Então, para que você não perca nenhum episódio desse nosso podcast, já se inscreve, deixa o like e se você está ouvindo pelo Spotify, não deixa de seguir o nosso canal. E no episódio de hoje, eu vou entrevistar o empresário Rodrigo Reis, diretor da empresa Reis Office. Vamos lá. Bom Olá, dia. Rodrigo. Bom dia, tudo bom? Tudo, e você? Tudo jóia. Ô, Rodrigo, você hoje é diretor comercial da Reis Office, uma empresa fundada pelo seu pai, né, em 1984. Mas a sua ideia era ser médico. Conta como essa virada aconteceu. Eu trabalho com meu pai desde os 14, né, ajudando, estoque, a gente começou com Olivetti, né, aí a Reis Office começou com o concessionário Olivetti, e daí com 14 já que eu trabalhava no estoque, ajudando a separar mercadoria, tudo. Com 16 anos já começava a participar de licitações, aqueles pregões presenciais, envelope fechado, que era bem legal, né, como você já contou, já era bem legal essa parte de envelope fechado, analisar a documentação. Com 18 eu queria fazer medicina, né? Eu estudei bastante para fazer medicina, não passei. Daí eu falei assim, eu queria passar uma pública, né? Podia ter feito uma particular, mas eu queria passar uma pública, não passei. Eu falei, daí virado de chave, ó, não vou tentar conciliar o cursinho com o trabalho, né? Daí eu comecei na área já de vendas direto mesmo, cliente final. Quando eu comecei na área de vendas, cliente final, começaram a cair as comissões, né? Daí a gente começa a se interessar mais pelo negócio. Sim, sim. E daí eu desisti de fazer Vendia o que medicina. especificamente, Rodrigo? Vendia o Aí que? já era aluguel de equipamento, já Já era era o locação. outsourcing, já era o aluguel de Tá, equipamentos, isso em 2000, nossa, tem 22 anos isso daí. tá. Tem 22 anos isso. Daí a gente já alugava máquinas, tudo, né? Não era um outsourcing como era feito hoje, né? Tinha aluguel de máquina somente, aluguel de máquina mais páginas, né? Não era igual hoje que você faz a solução completa, né? Era um aluguel mais simples, né? Não era o outsourcing como é visto hoje. Daí começam a vir as comissões, tudo. Eu comecei a fazer comércio exterior, noturno, né? Para trabalhar durante o dia. Começou a fechar os grandes projetos, a comissão vem, a Uhum, gente começa a se interessar pela comissão, vê que você se dá bem no negócio de vendas, vê que vender não é tão difícil, né? Para uhum, quem uhum. trabalha, para quem prospecta, tudo, não é tão difícil. E se ganha mais do que um diretor, do que um médico, tudo. Hoje, se você vê Uhum, bem, um vendedor pode ganhar mais que um dono de uma empresa, né? uhum, uhum. Por conta das comissões. Com Ou o certeza. microempresário pode ganhar muito mais que um médico, tudo, o microempresário, por quê? Porque ele vive das comissões, vive da rentabilidade dos contratos, vive do faturamento da empresa, né? Que é Uhum, isso que você oferece no seu curso, o cara uhum, viver do negócio dele. E é isso que eu queria uhum, até falar mais sobre viver do negócio de locação, porque é receita recorrente. Você não começa uhum, o mês zerado, você já uhum, começa com já o dinheiro na conta, que vai cair aquele dinheiro todo mês, como se uhum, fosse um salário. Aí você uhum. tem desconta as despesas, tudo, e sobra aquilo de lucro, né? Uhum, Desconta todas. uhum. Então é isso que a gente queria falar sobre isso, né? É, Como rentabilizar esse pessoal que trabalha já faz serviços de informática, já presta serviço nesses clientes, por que não abraçar os outros serviços do cliente, né? Por que uhum, não vender tudo que o cliente tem lá? Você já está dentro do cliente. Por que não oferecer outros serviços no cliente? A gente não está uhum, falando para ele mudar o foco totalmente do que ele já faz, mas uhum. agregar valores no faturamento dele, né? Que dá uma segurança para ele. Eu falo muito aqui no nosso canal sobre locação de impressoras, né? E eu sempre que eu tenho oportunidade de falar sobre vendas, eu explico que a gente sempre tem como fazer um upsell para os nossos clientes de locação de impressora, né?
E vocês aí na Raise Office têm muitas outras soluções, né? Além da locação de impressora, né? O que mais vocês oferecem aí para os clientes? Porque, por exemplo, vamos supor, se a pessoa que está ouvindo a gente aqui tem uma empresa de locação de impressora pequena, mas de repente ela pode não só ficar na impressora, o que mais ela pode oferecer para esse cliente? Bom, a gente pega tudo que o cliente faz, né? Tanto de impressoras, a gente tem que ver impressoras de etiqueta que ele tem também, a gente tem que ver a parte de digitalização de documentos, que não é só escanear o documento, é digitalizar e guardar esse documento, saber onde está o documento. Então, softwares de gerenciamento de documentos para pesquisar esses documentos, principalmente para empresas de advocacia, tudo. Para as transportadoras, softwares para imprimir etiquetas também nós fornecemos. Para a área médica, a gente aluga até raio-x, mamografia, a gente também tem essa Nossa, parte da área caramba, médica, caramba. impressão de diagnósticos também no papel, locação de notebooks que está em alta agora, né? Porque o notebook aumentou muito de valor, então o pessoal está indo para o aluguel de notebooks também, que é também uma vertente grande, que agora que todo mundo está indo para o OPEX, né? Que é a alocação, em vez do CAPEX, que é a compra do equipamento. As empresas estão optando, né? Para não descapitalizar a empresa, né? Então, o que a gente fala, né? Por que o pessoal está alugando máquinas? Para não descapitalizar a empresa. Você tem um custo mensal lá que você vai pagar todo mês, você sabe o valor que você vai pagar todo mês. Já na compra do equipamento, você vai ter que comprar o equipamento, comprar toner, ou comprar o notebook, descapitalizar muito alto para depois ele ficar 3, 4 anos depois você trocar de novo porque ele ficou defasado. Né? Então a gente oferece uma gama enorme de produtos. Vendemos também, né? Nós temos a parte de distribuição também. A parte que eu curto na empresa é a parte de locação e serviços. Né? Tem a parte de distribuição que a gente vende para as revendas menores, tudo, e a gente vende as máquinas, impressoras, scanners, impressoras, as plotters também, né? As impressoras de grande formato. Então, tudo isso a gente oferece para as revendas. Treinamentos técnicos, né? Também, quando ele vira uma revenda aqui, a gente dá treinamento técnico de desmontar máquina, montar máquina, operação dos softwares da máquina, o que a máquina oferece, digitalização, o que oferece de contabilização, software de contabilização que a máquina oferece gratuitamente, como a Brother, a Canon possui, a Kyocera possui, softwares gratuitos, que pouca gente utiliza, porque não conhece, né? E a gente oferece toda essa gama de serviços quando ele torna-se uma revenda aqui. Tá. Bom, para quem está ouvindo a gente não sabe, a Raise Office fica em Guarulhos, é uma cidade colada em São Paulo, na verdade é colada mesmo, ela até se mistura ali com a capital, exatamente, né? Então, é aqui pertinho. Então, quem está ouvindo e é de São Paulo, vocês dão curso presencial, é isso? Damos De curso manutenção? De manutenção também. A gente dá curso de manutenção para as revendas cadastradas aqui. A gente distribui a nível Brasil os equipamentos. Hoje a gente é distribuidora da Brother, da Canon, da Kyocera, da Epson, da HP. Então a gente distribui todos os equipamentos a nível Brasil, né? Hoje, mais ou menos 4.000 equipamentos despachados por mês. Caramba. É grande. É porque você vê, tem equipamentos menores e equipamentos maiores, né? Então, tanto equipamento A3, cor, tudo a gente oferece treinamento, oferece suporte. Nós hoje temos 2 pessoas que só dão suporte para revendas, 2 analistas, que a revenda liga aqui, eu tô com dúvida, tudo, dá o suporte por telefone e em acesso remoto também na máquina do cliente. Entendi. E a parte de manutenção das impressoras que vocês fazem locação, como é que é feita? Hoje a gente tem uma equipe de 70 técnicos espalhada a nível Brasil, 70 técnicos próprios, fora as revendas terceiras. Então a gente treina essas revendas que depois prestam serviço para nós. A nível Brasil. Então, como você está oferecendo esse curso, eu tenho certeza que esse curso você não vende só a São Paulo, você vende a nível Brasil, sim, né? Sim. Então a gente oferece toda essa solução a nível Brasil, esse suporte a nível Brasil. E esse suporte que a gente fala é um suporte legal, porque você consegue comprar a máquina aqui, a vendedora te dá o caminho, qual que é o melhor equipamento que você vai oferecer para o produto, porque o cliente quer como você fala, o cliente quer uma máquina de 20 páginas por minuto. Daí a vendedora vai perguntar, calma aí, é 20 páginas por minuto, é o que ele quer ou o que ele precisa? Exatamente. É o que ele quer ou precisa. Quanto volume de página ele vai fazer por mês? Qual que é o pico de impressão que ele faz por mês? É 1.000 páginas num dia?
Ou é então, 1000 pois é. páginas durante os 20 dias, 20 ou 30 dias? Uhum, uhum. Porque não adianta você colocar, como você falou, uma jato de tinta, né, em outros lives, para rodar 3.000 páginas por mês, É. 4.000 Uhum, páginas por mês. Ela não vai uhum. aguentar. Você Não vai vai. começar a dar, vai começar a dar chamado técnico e o seu custo operacional vai ficar caro Uhum. quando você vai fazer o centro de o cálculo da Sim, locação. sim. Então você tem Em que, um quando ano, você em um ano tomou prejuízo. em um ano fica no prejuízo. E a É. intenção da locação é você fazer o contrato de 3, 4, 5 anos, a Uhum. máquina se pagar, ou ter uma taxa de retorno. A gente fala sempre payback, tudo, né? Qual que é a taxa de Uhum. retorno, mas a gente fala sempre uma taxa de retorno financeira, né? Que dá a mesma coisa. A gente sempre fala de uma Uhum. taxa de retorno financeira de 4, 5% que a revenda tem que ter Uhum. em hardware. Não Sim, falando sim. suprimentos, porque o Uhum. suprimento vai pagar a sua operação de suporte, pagar os suprimentos, pagar o imposto, tudo. Mas a parte financeira, você tem que ter o retorno. Senão é mais fácil colocar o dinheiro no banco. Não, é lógico, é lógico, né? Com Se você certeza. ganhar menos que 3%, é melhor colocar o dinheiro no banco, que é menos risco. Lógico, lógico. Aí você, porque, por exemplo, a Raise Office tem uma estrutura gigantesca, né? Vocês estão com quantos funcionários hoje? Hoje a gente está com 298 funcionários, né? Uhum. Hoje o faturamento ano, esse ano já vai passar de 300 milhões, né? Caramba. Faturamento ano. É, e eu até falo, né, eu brinco, quando a gente conversou aquela vez no Instagram, eu falei, Uhum. pô, é legal que você está dando essas dicas, porque muita revenda não sabe o que ela está fazendo e não sabe precificar. É, E o curso que você dá de precificar, escolher o melhor equipamento, fazer um contrato direito, não cobrar só por página, como muita revenda faz, daí fala assim, ah, não ganho é, dinheiro porque eu cobro só por página. Lógico que você não vai ganhar dinheiro, porque uhum. você ativou o bem, você comprou o bem, e você vai cobrar só por página, onde você está ganhando dinheiro? Quem está ganhando É, dinheiro é o cliente. Daí o cliente não produz, igual na pandemia. Eu vi na pandemia centenas de revendas quebrando. Por quê? uhum, Ele só uhum, cobrava por página, ficou uhum. todo mundo home office, não imprimiu, o cara tinha um custo de 30, 40 mil reais por mês de despesa, Pronto. digamos que faturava 150 mil, o faturamento dele caiu para 30, 40 mil, ele É, tinha 30, 40 mil de despesa, ele quebrou. E não foi uhum. poucas revendas, não. Vi centenas de revendas, mais de 100 revendas quebrando por causa disso. E depois, como que você vai vender uma empresa? Não quero mais o negócio. Né? A gente sempre fala de eu estou cansado, vou aposentar, não quero mais Uhum. negócio. Se você só cobra por página, o que vale seu negócio? Não vale nada. Não vale nada, porque Vale você só não. as impressoras que você tem, porque os contratos não valem nada. Sim, porque ele pode desligar a máquina e colocar um concorrente. Ele É, desliga a máquina exato. lá, coloca uma máquina do concorrente e coloca. Então você tem que ter um fixo mensal, uma cobrança de página, e os clientes entendem isso. É a Claro, mesma coisa, claro. é a mesma coisa do aluguel de carro. Ou você faz um Uhum, aluguel de carro, aluguel do carro mais quilometragem, ou você faz o aluguel do carro com a quilometragem inclusa. Funciona uhum. muito parecido. Se você fazer uma similaridade, né, com aluguel de carro e aluguel de impressoras, é muito parecido. Então tem que alugar a máquina, mais alugar as páginas, ou alugar a máquina com as páginas incluídas, né, com a franquia. Então, É. essas dicas que você dá é importante para essas revendas que estão começando ou que já estão no mercado e não estão conseguindo rentabilizar, estão tomando prejuízo por causa que essas contas erradas que fazem, né? Porque a gente Uhum. fala que tem um número mágico nesse mercado de outsourcing, né? O número mágico é 5 centavos por página. É, É o número mágico, é o cabalístico. aham, é cabalístico, exatamente. Não, cobra É quanto? isso 5 mesmo. centavos. É, Mas quantas uhum, páginas vai fazer? Não, não sei, eu cobro 5 centavos. Mas é, pois quantas é, máquinas você vai colocar? Ah, quantas ele pedir. porra, Calma aí, onde se paga isso? exatamente. Então, é exatamente isso que eu falo muito no meu curso, que é o lance de você ir visitar o cliente, entender o que o cliente precisa de verdade, conhecer o setor físico do cliente, para você ver quantas impressoras você vai colocar, né? Porque você vê, por exemplo, eu sempre comento uma história por exemplo, você vai colocar uma impressora na sala de um diretor, às vezes o diretor imprime 50 páginas por mês, né? Isso acontece muito, eu tenho muitos clientes que têm uma impressorinha na sala do diretor, o diretor aparece na empresa 3 vezes por mês, imprime 50 páginas. Aí você cobra 5 centavos a página, você colocou uma impressora lá de R$ 1.000, está recebendo R$ 25 por mês.
E gastando tinta. Não, exatamente. E gastando tinta. O que o lance do aluguel de carro, por exemplo, você paga o aluguel, mas o combustível é por sua conta, Sim, é isso né? mesmo. Então, por exemplo, né, se você está alugando a impressora, mas o cliente está pagando o toner, ele está comprando o toner de você. Então, por exemplo, você aluga a impressora por R$ 150 por mês, mas o cliente compra o toner de mim. Aí é uma outra história, entendeu? Porque o toner ele é lucrativo no final das contas. Você vender o toner, ele dá lucro. Agora, você ainda cobrar 5 centavos por página do cliente e não cobrar nada, ou às vezes cobrar 60, R$ 70 de aluguel, é completamente inviável, né? Ele é inviável. Mas. Não, você começa a tornar inviável, porque quanto custa a sua hora técnica, né? A sua hora pessoa. Daí você vai no Uhum. cliente, calma aí, você tá aí, você vai para São Paulo, você vai visitar um cliente. É R$ 60 de estacionamento, Pô, R$ 50 de estacionamento. é Já verdade. foi, já foi seu lucro. E aí você tem que almoçar em São Paulo, porque você não tem como não almoçar. Porque o trânsito para visitar um cliente já perdeu o dia inteiro. Exatamente, por isso que a gente sempre fala, a gente, como você falou, essas revendas que você tem e esses novos empresas que querem começar no aluguel de máquinas, eles não precisam muito atrás de cliente, é só crescer na base que eles já possuem, que eles já atendem, é mais rápido. Então você consegue alugar muito mais rápido máquina, que o cara já tem a sua confiança, você já presta um bom serviço de informática ou de outro serviço que você presta, é muito mais fácil você alugar sua máquina lá que você já está visitando o cliente, você já está prestando serviço de informática, você coloca uma máquina lá, você já está indo lá no cliente, você já tem que resolver o problema do cliente lá de informática. Então, você colocar uma máquina a mais, duas máquinas a mais, aumenta seu faturamento. E o outro, você tem um serviço, você está lá, você está aumentando o seu faturamento sem crescer o seu operacional. Exatamente, exatamente. Porque para você começar a alugar impressora, se você tem uma empresa de informática, para você começar a alugar impressora, você não precisa aumentar o seu espaço físico, pelo menos no começo, né? Não, nenhum. Um quartinho para guardar os suprimentos que você tem, alguns toners reserva, alguns suprimentos reservas, uma máquina de backup, porque é sempre importante ter, para quem está começando, uma máquina de backup, caso seja algum problema que não conseguiu consertar no local, porque as máquinas hoje é muito mais difícil dar problema, né? Elas dão muito menos problema que no passado, né? A gente lembra do passado que as máquinas davam muito problema. Aham. Hoje os problemas são mais de informática, né? Não consigo imprimir, não consigo digitalizar, a Uhum. máquina não imprime do meu computador, mas Isso. a Uhum. operacional da máquina é muito difícil dar problema. Depende da máquina que você escolhe, né? Se você escolhe a máquina adequada para o volume, ela vai ficar 2, 3 anos sem dar chamado, sem dar problemas. Com certeza, né? Eu acho que é um baita de um mercado, né? Um baita de um mercado, por exemplo, quem quer entrar nesse mercado tem empresas muito sérias para dar suporte, que nem a Reis Office, por exemplo, que vende, né? Eu não sabia que vocês davam um curso de manutenção, isso é Sim. incrível, porque Que não existe, né? É que só o não, fabricante que dá, né? É que só o fabricante dá. Hoje a gente pegou isso do fabricante, né? A gente pediu autorização para o fabricante para a gente dar alguns treinamentos técnicos aqui de de alguns modelos de máquinas que mais saem, né? A gente pediu autorização deles para dar os treinamentos, porque o fabricante, antigamente ele cerceava só as revendas autorizadas, como a Resolves e outras empresas, poderiam tá. fazer os treinamentos técnicos. E quem que Hum, saía dessas empresas assim? Saía um técnico, eu quero montar meu negócio, e alugava a máquina. Daí começou a ser as sub-revendas, né? Daí essas revendas, daí começou a expandir esse negócio de revendas, porque os técnicos saíram dessas empresas e começaram a alugar máquinas também. Que é bom isso. E uhum, principalmente o seu público, né, que você está atendendo, eles estão em prefeituras, tudo, onde que ele tem contato com o vereador, tem contato com o prefeito. Para alugar em uhum, órgão público é muito mais fácil para eles em prefeituras, tudo. Você aluga máquinas sem ter muito problema. E você aluga uhum. mais máquinas, prefeitura paga, se você tem um contato com as prefeituras do interior Paga. do estado, tudo pagam Uhum, bem, tudo, tem uhum, dinheiro. E você uhum. consegue fazer um faturamento mensal que você tem uma garantia aí para o resto da vida, né? Porque você vai continuar no contrato o resto da vida, se você presta um bom serviço. Aquilo, né? Para você conseguir, por exemplo, uma renda mensal com locação de impressora de R$ 2.000, por exemplo, quanto você tem que investir em impressora e para você ter essa renda, por exemplo, se você quiser começar a investir em imóveis,
quanto você tem que pagar em um imóvel, 500, 600 mil reais, para você ter um aluguel de 2 mil reais. Não, é que a gente fala, né? Vamos falar da parte contábil, né? Que a gente fala de taxa de retorno. Hoje, para você comprar um imóvel, a taxa de retorno de um imóvel residencial é 0,7, 0,6, imóvel residencial. Imóvel comercial, 0,9, 1%. Ou seja, vamos falar do comercial 1%. Você compra um imóvel de 500 mil, você vai investir 500 mil, você vai ter um retorno de 5 mil reais apenas. No 500 máximo, mil reais, no máximo, dependendo da comercial. cidade, hein? E do Dependendo da lugar, cidade, mais. isso, um estabelecimento comercial bom, um aluguel bom, 5 mil reais por mês, investimento de R$500 mil. Então, pois é. Agora, investe R$500 mil em máquina para você ver o tanto de retorno que você vai ter. A gente falou de uma taxa de retorno de 4 a 5%, de 4 a 6%. Uhum, A gente está falando em 6 vezes, de 4 a 6 vezes mais do que o aluguel de imóvel. com Ah, certeza. dá mais trabalho? Dá. O imóvel sempre valoriza? Sempre valoriza, mas é o risco do negócio. Você ganha mais, mas o risco é maior. É sempre o negócio do empresariado. O empresariado sempre vai ganhar mais do que o funcionário porque ele arrisca. Então, você quer arriscar ganhar 4, 5, 6% mais do que 1%? Vai, mas você vai ganhar muito mais. Não, é isso aí, né? O lance o empreendedor, né? O empresário, a gente está colocando a nossa cara aí para realmente para arriscar, não tem essa. Se a gente quer ter uma vida realmente que vale a pena ser vivida, e a gente quer ganhar dinheiro de verdade, a gente tem que se arriscar, porque se ficar ali, não tem problema quem não quer, não tem problema quem quer ficar trabalhando na CLT, não tem problema nenhum. Eu acho que não é todo mundo realmente que tem esse espírito de botar a cara para fora, a cara para bater e tudo mais. Mas se você quer, você tem que realmente saber que você está entrando aí numa zona de risco, né? Não tem o que fazer. Exatamente. Você quer ganhar mais, você tem que arriscar mais. Não tem meias palavras, né? Você quer arriscar, quer ser empresariado, você vai ganhar mais. Não tem como falar o empresariado sempre vai ganhar mais, mas o risco é maior. Vai ter noite sem dormir, tudo, mas vai ganhar mais. Quantas noites sem dormir, né? Quantas noites? Você Então, imagina uma empresa com 300 funcionários, como a Riz Office, entra numa pandemia que nem a gente entrou, como é que dorme depois? ficamos sem dormir ganha uma úlcera, tudo, fica nervoso. Mas, como você falou, como a gente foi bem amparado, a gente está Com os com uma experiência contratos, de né? 20 e poucos anos, tudo, com os contratos, com os fixos dos contratos, tudo, por mais que você negocia com os clientes uma redução na pandemia, tudo, você consegue se manter, né? Você consegue passar tranquilo pela pandemia. Mas agora você imagina um prestador de serviço de informática que cobra só por hora tudo, que não teve mais serviço de informática, porque ele estava todo mundo home office, ou o cara que só alugava por página, ele não teve mais serviço, não imprimia. Ele ficou como esses 2 anos de pandemia? É muito, muito complicado. Então, a gente sempre dá as dicas, tudo para as revendas, tudo, como fazer locação. Como eu estou disponível para você a passar minutas de contrato, de como, já minutas prontas de contrato para a pessoa não ter que, como que é o contrato, tudo, no seu curso você dá, e eu estou disponível para passar as nossas minutas de contrato para você passar no seu curso, tudo. Legal. E a gente está disponível aqui também para oferecer os orçamentos das máquinas, oferecer um suporte adequado aqui na distribuição para vocês comprarem as máquinas, terem os treinamentos, terem o suporte comercial e o suporte técnico necessário aqui para as revendas do seu curso, tudo, que a gente quer mais que esse mercado cresça, né? Porque é um mercado que só tende a expandir, porque não é só locação de impressoras, né? Porque você vai agregando mais coisas. Depois tem impressoras térmicas, você vai no cliente lá, tem os notebooks, você vai começar a crescer, você vai querer alugar notebook, você vai querer alugar desktop no cliente, você vai querer alugar um software de GED. Então, Scanner, né? Scanner de mesa. Scanners de mesa, scanners de produção, tudo você vai querer alugar no cliente. Depois você entrou no cliente, você vai querendo abraçar tudo. Você já está no cliente, você já presta um bom serviço para o cliente gosta de você. Porque hoje a grande dificuldade que a gente fala é entrar na porta do cliente. Exatamente.
Porque antigamente você é dessa época. A gente batia na porta do cliente, o cliente deixava entrar. Hoje, você É, bate na porta do cliente, quem é você? Não, deixa seu cartão de não, visita aqui, não. agenda uma visita, manda um e-mail e depois a gente vê o que faz. Então, eu com essa minha ideia que eu tive realmente de começar a fazer o máquina de imprimir, que é para a gente subir o nível de qualidade das empresas de locação de impressoras, né? Porque eu vejo que tem muita gente no mercado que, como você estava falando no início, que não sabe precificar, e aí passa ano, passa ano, vira ano, sempre faturando a mesma coisa, passa 5, 6 anos faturando a mesma coisa, a pessoa não consegue, a conta está sempre negativa, está sempre pendurada no banco, e a pessoa não consegue expandir no mercado. Mas por quê? Porque muitas vezes a pessoa tem muitas crenças limitantes ali, sabe? E é isso que eu quero quebrar. Para você ter uma ideia, Rodrigo, nas lives que eu faço, até nos vídeos que eu faço, quando eu começo a falar sobre vendas e marketing, a visualização cai, você acredita? Já Então, quer você come... dizer, as pessoas eles querem saber qual é a melhor impressora, qual é o melhor toner, qual é isso, qual é aquilo. Mas quando a gente vai querer falar sobre venda, sobre marketing, ontem mesmo, eu estava fazendo uma live ontem, quando eu comecei a falar sobre marketing, saiu um monte de gente da live. O que eles querem é onde você compra o cartucho, onde você compra a máquina mais barata, porque eu quero reduzir meu custo de Uhum. compra de produto. Eu quero reduzir meu custo de compra de produto. Em vez de ele saber como que ele está precificando, não, ele quer reduzir o máximo do custo dele para passar para o cliente. Ou seja, ele não está aumentando a margem dele, ele só quer passar a margem para o cliente, só quer passar a redução para o cliente. Então, hoje, o que você falou, muitas revendas vendem almoço para pagar a janta. E não É. cresce. Vende almoço Uhum. para pagar a janta. Uhum. Porque você vê o faturamento das empresas, mas quantas máquinas você tem alugadas? Eu tenho 300 máquinas alugadas. Mas não passa disso. Ano que vem você está com mesmo as 300 máquinas alugadas. Ano que vem, mesmo as 300. Por quê? Ah, porque eu perco negócio, eu ganho negócio, eu fico mantendo os clientes, eu não consigo crescer. Mas qual que é a sua precificação? Como você está precificando o seu negócio? Que tipo de cliente você quer? É o cliente por preço ou que o cliente vê qualidade? É o cliente vê o serviço que você está prestando? Porque o cliente que te vê como um cifrão, que só vê o custo página no final, acho que não é o cliente para você, né? Eu acho que o cara que só te vê, porque o cara que te aluga por 5 centavos, igual a conta faz, o cara oferece a 4,8, ele vai te trocar. Quem vem por preço, vai por preço. Exatamente. Né? Então ele vai te trocar por 4,8. Então, Uhum. eu sempre brinco com o pessoal, né? Por que o iPhone vende tanto? Sendo que é o celular Uhum. mais caro. Pois é, pois é. Qualidade, Uhum. suporte, dá um Uhum. problema, eles trocam o celular. Então você tem Uhum. que pensar que tem clientes que buscam a qualidade. E tem que Sim. buscar esses clientes que buscam a qualidade, buscam o bom serviço e precificar bem nesses clientes para você ganhar dinheiro também. Porque não adianta você querer, esse cliente é bom, mas você pagar para trabalhar também não dá, porque nem relógio trabalha de graça. Não. Uhum. Nem Não. relógio trabalha de graça. Então você tem que saber precificar o seu aluguel, os seus custos, como a gente falou, você tem que ter pelo menos uma taxa de retorno de 4% ao mês, né? Para Uhum. pagar suas despesas Uhum. operacionais, pagar o seu salário, né? Pagar suas contas. Claro, Porque se você claro. tem uma taxa de retorno de 1%, 2%, você coloca o dinheiro no banco, coloca dinheiro em ação. E daí você não, o dinheiro no banco Precisa trabalhar. você não precisa trabalhar, você só fica no É, computador de casa. é, é. Essas outras soluções que vocês têm, em relação ao faturamento da RISOPS, quanto em porcentagem a locação só de impressoras representa para vocês? Hoje, no faturamento, hoje fatura 15 milhões a 17 milhões de venda e 10 milhões de locação. Tá, mas a Mês. locação no geral, você diz, né? Mas só de impressora, quanto é, mais ou menos? É que a gente não separa, a gente coloca como um serviço completo, né? Que a gente aluga Ah, máquinas, notebooks, estou colocando como um serviço completo. Mas só de entendi. impressoras deve ser mais de 60%, 70%.
Ah, desse tá, do faturamento. total. 70% do Entendi. faturamento é impressoras. Daí tem aluguel de Entendi. notebooks, impressora térmicas, plotters, scanner, que são os outros 30%, né? Impressora de diagnóstico, tudo, que são os outros 30%. Mas 70% é só impressoras e multifuncionais. Que foi onde a gente começou, né? É, não, sim, E, sim. os outros 30% é que você vai agregando a mais, vai buscando novas soluções, vai agregando mais coisas no cliente. Você já tem um cliente, você só vai agregando as soluções no cliente, né? Software Uhum, de bilhetagem. Então, tudo isso a gente vai agregando nos clientes. tá. E você tem uma empresa que você representa de software de bilhetagem. A gente tem até o nosso próprio software. Ah, Né? A você tem um gente, software de vocês? isso. A gente está fazendo a parceria com a Papercut, que a gente vai distribuir o software da Ah, Papercut, né? Vai começar a tá. distribuir a partir de agosto, vamos começar a distribuir o software. E a gente desenvolveu o nosso software que funciona tanto nas quiosceras quanto nas Brothers. As Brothers que podem embarcar equipamentos, né? Então, é um software nosso que a gente desenvolveu aqui, Uhum, muito parecido com os softwares de mercado, com Follow Me, com Siga-me, com retenção de tá. impressão, com controle por despesas, controle por centro de departamento, tudo. Então a gente Uhum, desenvolvemos nosso software de GED também. Não é um GED completo, com um workflow completo, mas ele atende a necessidade dos clientes menores, né? uhum, uhum. Então a gente desenvolveu esses softwares. Temos softwares também que a gente desenvolveu que é para imprimir dump simplificado, né, para das impressoras de Não. etiqueta, que faz a dump simplificado automático, né, para Uhum. quem tem e-commerce, então empresas que têm e-commerce e tudo, que atende o consumidor final, ele pode imprimir a dump simplificado. A gente fez o nosso software para fazer essa automatizado para o cliente, né? Então a gente começa a desenvolver softwares aqui para ajudar e a gente ajuda as revendas, comercializa para as revendas também alugarem esses softwares E para é isso que aumentar eu o ia perguntar. faturamento. Uhum, Isso, uhum. todos esses softwares que eu estou falando, a gente passa para as revendas também comercializarem também, para agregar valor nos contratos. Interessante, bem interessante. E, por exemplo, o que que você indicaria para um empresário que está na locação de impressoras, mas ele está querendo colocar mais um produtinho aí para ele começar a alugar também? Qual seria o segundo produto da esteira que você acha que ele não precisaria ter um investimento muito alto, mas que teria aí uma rentabilidade legal para ele poder oferecer para os clientes dele de locação de impressora? Olha, hoje o produto que dá mais, a busca está crescendo mais, principalmente por causa da LGPD, por causa da guarda de documentos, é o scanner. Scanners profissionais para digitalização. Então, você é uma máquina mais barata que uma, que é uma impressora, que é multifuncional. Sim, sim. É uma máquina menos chamada, porque ela só tem roletes para trocar, ela não tem outro suporte. Então, Ah, você consegue alugar equipamentos. Então, clínicas médicas, advogados, transportadores que precisam digitalizar muito. Você consegue alugar esses equipamentos nesses clientes e rentabilizar no contrato. ah. Então, o scanner aí O é scanner o. é a segunda opção. E terceira opção vai para as térmicas, impressoras térmicas, né? Todas as impressoras Impressoras de térmicas, etiqueta, né? impressoras de etiqueta, todas as Para quem impressoras de tem etiquetas. e-commerce, né? Para quem tem Sim, e-commerce. transportadora, clientes que têm transportadores imprimem Hum, muita etiqueta, então, em terceiro lugar, as etiquetas. Aí, quando você está já com um fluxo de caixa, um caixa bom, aí vamos para os notebooks. tá. Aí você vai para os notebooks. Quando você já está com um caixa bom na empresa, empresas que já estão com caixa e não sabem onde investir, ou não estão conseguindo captar mais novos clientes, o notebook é uma boa ação para você alugar na própria base de clientes, né? Como é que faz a precificação de uma alocação de um notebook? A precificação do notebook é muito parecida com a de impressoras, muito Ah, parecida, né? uhum. Você vai fazer o ROI, né? Vai fazer o payback Retorno de da máquina, investimento? a taxa de retorno de investimento. Só que a diferença do notebook para impressora é que o notebook vale muito mais no final do contrato, ele tem um valor residual muito maior do que uma Ah, impressora. tá. Uhum. Então, depois de 3, 4, 5 anos alugado, ele tem um valor de venda que você pode vender maior. Tá, tá. Então, você Uhum. consegue abaixar o preço da alocação dele para depois revender no final do contrato. Então, ele tem um valor residual maior mesmo. Se você vê, tem notebooks aí vendidos aí no mercado usados por 2.000, 3.000 reais.
Então, ele tem um valor residual. Uma impressora ficou 5 anos no cliente, se você pagou R$3.000, ela vai valer 500, R$800, dependendo da impressora. E fora a troca de difusor que você já fez, um monte de manutenção que o notebook não dá, né? Né? Não dá. O notebook não dá nada. O único que o notebook dá é mau uso. Né? O cliente deixou cair, Então, alguma o coisa cliente assim, paga também. aí o cliente paga, daí orçamentos. Né? Ou se não, você pode contratar uma garantia estendida, ou até fazer um seguro para o cliente de roubo, de extravio ou quedas. Tá, entendi. E na parte de manutenção de impressoras, quando, por exemplo, um cliente, uma impressora dá um problema, eu estou em Atibaia, tá? Eu estou a 50 Pertinho. quilômetros de Do você. ladinho aqui, do ladinho de Do lado. Guarulhos. Estou lá de Guarulhos. E eu tenho um amigo meu que, inclusive, ele trabalha em uma empresa aqui de Atibaia que eles alugam impressoras com vocês. E aí, por exemplo, nesse caso, a gente está aqui 50 quilômetros de distância. A impressora deu problema, o pessoal não consegue desembaraçar. Como é que vocês atendem esse cliente aqui? Bom, a gente tem um atendimento, no contrato a gente fala do SLA, que é o tempo de nível de resposta, né, que a gente coloca no contrato, né? O SLA que o cliente contrata. A gente tem clientes que a gente coloca um SLA de 8, tem um cliente que coloca um SLA de 12. Como a gente tem de nível Brasil, tem clientes no interior do Pará que são 3 dias. Então, depende de onde você está alugando, você tem que saber onde você pode chegar. Você consegue atender o cliente em 8 horas? Você consegue atender o cliente em 12 horas? Então, coloque no contrato o que você consegue. Não adianta você falar que vai atender em 2 horas, que você não vai conseguir atender em 2 horas. Você pode atender uma vez. Uma vez ou outra, né? Uma vez ou outra, em 2 horas, você está do lado, você atendeu, ou você está sem chamado hoje, você atendeu. Mas se você abrir 2 chamados na mesma hora, um chamado de 2 horas, você não vai conseguir atender. Você tem que escolher um ou outro, e um ou outro vai ser atrasado. Então, o seu contrato tem que ser bem feito, como você sempre diz, quem instala a minha máquina é o TI. O nosso é a gente que instala. Então, depende de contratos, como você vai vender isso. É precificar. Quem instala? É você ou eu? Colocar no contrato. O primeiro atendimento, quem dá? É você ou eu? Primeiro atendimento. Quem vai trocar o toner? É você ou eu? Quem vai trocar o cilindro? É você ou eu? Se você colocar isso especificado no contrato, não tem problema, o cliente entende. É a mesma coisa que você contrata a telefonia. A telefonia você sabe que você está contratando. A telefonia vem, ela arruma. Água. Água da sua casa para fora é a empresa de saneamento, a empresa de água. Para dentro, eles não mexem, eles nem vão olhar. Você que contrata a empresa se tem algum vazamento. Isso. Então, se você colocar essas regras bem claras no contrato, você não tem problema, você não tem susto, o cliente entende, né? Porque é o que a gente sempre fala. Seja claro com o cliente quando você vai vender, seja claro o que você está oferecendo e coloque tudo em contrato. Os contratos hoje são simples, o contrato hoje não é aquele contrato de 20, 30 páginas, os contratos não passam de 5, 6 páginas. Os mais longos não passam de 6 páginas. O contrato ele tem que ter a sua cara, né? Que nem o Eleilson tá comentando aqui. Ele tem contrato de informática, ele quer entrar no mercado de impressora e está precisando de uma minuta de contrato, né? O contrato ele tem que ter bem a sua cara, sabe? Então colocar, se você já tem contrato de informática, é muito fácil você adaptar ele para um contrato de locação de impressora. É só realmente você colocar o que você vai fornecer para o cliente e o que o cliente ele tem que dar para você. Sim. Com essas obrigações dele, mau uso e tudo mais, tal. Isso. Ou você pega um modelo aí do mercado que você tem no seu curso que você fornece e faz adaptação. E você faz adaptação, o que você consegue atender de contrato ou não e o que você acha bom ou não tirar do contrato. E daí você coloca suas regrinhas ou não. Né? Você deixa a sua cara o que a sua empresa consegue oferecer e o que a sua empresa consegue oferecer a mais para encantar o cliente. A gente sempre fala de encantar o cliente. E sempre falar, cumprir o que está escrito no contrato. Se cumprir o que está escrito no contrato, não tem problema. Você vai ficar com o cliente pro resto da vida. A gente tem clientes com 20 anos com a Raise Office de locação. Tem contratos que até hoje, que quando eu era vendedor, que eu vendi, e até hoje tem contrato com a gente. Já está na 8ª renovação.
Né? Então, é assim, eu também tenho bastante contrato nessa situação. Quando eu tenho uma curiosidade, o seu pai, ele começou trabalhando ele criou a Resolve, ele trabalhava com a Olivetti, né? É, ele E começou aí, não, vamos Pode, lá. Aí, pode falar. quando começou a ideia de trabalhar com locação de empresa, eu quero saber o começo mesmo, porque hoje eu sei que a Resolve, ela trabalha com um padrão altíssimo de qualidade, ela só fornece toners originais, né? E é coisa que, assim, é um mercado que realmente vocês... É o que eu estava falando ontem até na live, sabe? Existe, hoje, na locação de impressora, existem dois mercados. O jogo que a Resolve está jogando, que é um jogo lá em cima, né? E o resto, que é a base, que é o jogo que a gente está jogando. Quer dizer, são empresas pequenas, como a minha, mas que atendem com qualidade o cliente, e tem empresas pequenas como a minha que não sabem, não têm a menor ideia do que estão fazendo. Tá? Exatamente. Mas quando a Resolve começou, quando o seu pai começou, se foi ele que introduziu essa parte de locação, vocês já começaram também sempre com original? Como foi o crescimento para chegar onde vocês, nesse nível de qualidade que vocês optaram por trabalhar? Bom, quando a gente começou com o aluguel de equipamentos nossa, do 98, 99, começou a alugar máquinas de equipamento, os equipamentos eram muito caros. Era muito caro um equipamento, uma copiadora. Não existia impressora não ser HP. E Sim, era verdade. poucas equipamentos HP, era LaserJet 4, era 4 páginas por minuto. Não tinha nem LaserJet, multifuncional, era só não, impressora. não tinha multifuncional, era impressora e copiadora era Xerox. Isso, exatamente. Copiadora era Xerox. Daí a Olivetti veio e começou a trazer as copiadoras dela, OEM da Canon. Tá. Então a Tá, gente já tá, era tá, Olivetti, só que era OEM da Canon. A Canon fabricava para Olivetti. tá. Da mesma Daí a forma que gente fazia para HP também, né? até hoje faz, né? Todas as máquinas da HP são Canon. A não Isso, ser a é, Dioditine. exatamente. Até hoje são a Canon que fabrica, né? Ninguém Uhum, fala isso, uhum. mas é isso que acontece. E daí a gente começou a ver a necessidade dos clientes que eles queriam alugar equipamentos porque era muito caro. E naquela época o dólar era muito alto, o dólar, né? A discrepância de dólar era muito alta, o financiamento era muito caro. Tudo Taxa era de em juros dólar, de né? e É. taxa de juros de 20, 30% ao ano, né? A gente fala, Uhum. era absurdo. Então a gente começou a comprar o equipamento e alugar os equipamentos. Só que naquela época, como você falou, alugava a máquina e vendia o toner. Isso, Não era o isso. outsource, era É, aluguel de era máquina e vendia o toner. É igual aluguel de carro isso, hoje. Alugava isso, e vendia os toners. E isso. daí o cliente depois começou a querer alugar a máquina com o toner incluído. Tá. O toner, a 2, 3, 4 toner, como é nos Estados Unidos, porque nos Estados Unidos é feito isso, eles chamam de MPS lá. Uhum. Eles alugam a máquina, faz o financiamento da máquina, né? O leasing. Muito A empresa leasing. faz o leasing da máquina, que o taxa de juros lá é baixíssima. Tá tão alto agora que tá 2%, né? Ao ano, né? Aumentou muito É, agora, tá 2% ao uhum, ano. um absurdo. E a gente com 18. É, pois é. E o pessoal alugava a máquina e você tem direito a 3, 4 toners por ano, 6 toners. Até hoje nos Estados Unidos é assim. Daí no Uhum. Brasil, que é muito mais moderno, começou a falar, Aham, não, cobrar por página. Então, aham, era máquina mais aluguel por página. Daí começou o certo. outsourcing. Aluguel, Uhum, mas cobrança por página. Daí começou a fazer as franquias. Ah, mas eu imprimo 20 mil páginas. Não, vamos fazer as franquias então. Alugar com outsourcing. Daí começamos a vir as multifuncionais na época. Mas vocês faziam Multifuncionais. recarga de toner na época ou vocês já começaram com o Não, original? a gente nunca foi para recarga. Teve uma época que a Brother começou, a gente foi para recarga e eu acho que ficou 2 meses. Eu era gerente técnico na época. Eu Uhum. desisti e falei: não, 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 vamos ficar no topo da pirâmide, porque Ah, a gente não é entendi, bom nisso. A gente não entendi, é bom nisso. entendi. Eu não tenho a capacidade de remanufaturar toner. Então a gente ficou Aham, 2 meses, desistiu. Falei: não, não dá para ir, vamos para o topo da pirâmide, como você falou, vamos atender uhum, os clientes que querem o toner original, que querem esse tipo de serviço, e vamos focar nesse tipo de cliente. uhum. E a gente começou sempre com o suprimento original, tudo. Teve épocas muito ruins, né? Porque o suprimento chegou a gente alugar máquina mais 12 centavos por página, máquina mais 14 centavos por página preto e branco. Hoje a gente Uhum, fala de máquina mais 3 centavos, mais 4 centavos, mais 5 uhum. centavos. Chegou a época que era 12 centavos. Assim como chegou a épocas muito ruins também, que a gente só foi caindo, né?
Quando você começou a alugar máquinas, era 12 centavos por página. Então, daí foi É, para 11, 10, 9, 8, é. 7, Chegou 6. no 3 Chegou. para mim já. Teve uma época que chegou a um 8 para gente. Nossa. Nas licitações grandes, os grandes pregões, chegava a aluguel mais 8 centavos por página, mais 2 centavos no máximo por página. E daí, há 3, 4 anos atrás, quando começou a pandemia, começou a subir os valores de página de novo. Tanto é que seus contratos ficaram mais rentáveis. Eu tenho certeza que você Uhum. montou isso, que os seus contratos ficaram mais rentáveis, que começou a subir os custos. Sim, com certeza. A gente tem até uma planilha aí que você brinca no Google aí, você vê o preço do tomate só aumentando quando começou, o preço da bala só aumentando e o preço da página só caindo. Eu tive que rever todos os meus contratos depois da pandemia. Todos. Sim, e o cliente entende que todos os custos Claro, aumentaram. claro. Se você prestar serviço, ele entende. Por isso que as revendas têm que entender que não adianta você ter o cliente, o nome do cliente. O importante é você rentabilizar a sua empresa, prestar um bom serviço. Porque depois que você não começa a rentabilizar, você começa a prestar um mau serviço, você começa a baixar a qualidade. Aí vem as lives que você passa, que você começa a falar de rentabilizar, de fazer campanhas de Google, fazer campanhas de marketing, e o pessoal só quer saber de preço de toner, onde você compra toner, onde você compra máquina mais barata, onde você faz o serviço mais barato, como você contrata serviços mais baratos. Mas não é isso. É você cobrar Não é. direito. Eu fico assim, eu na verdade, eu sou um cara muito resiliente, viu, cara? Eu sou um cara muito resiliente. Eu vou ainda, o meu propósito aqui é ajudar a mudar a mentalidade dos empresários de locação de impressoras, para eles começarem a entender que estudar é muito importante, tá? Estudar vendas, porque eu acredito que assim, o bom vendedor ele tem um feeling, mas tem que estudar, porque assim, vendas é muito técnico, tem muita É, técnica que envolve sim. a venda, né? Tem técnicas de persuasão, tem um monte de tipo de técnicas diferentes. Rapport, fazer o Rapport, rapport, tem muita claro, técnica. Não, e é o claro. seguinte, não adianta falar que você falou, tem técnica de venda tudo. O meu concorrente cobra 5 centavos, eu vou fazer a 4 centavos e meio. Calma aí, Isso como não você é chegou nesse venda. número? Isso não é venda, você está vendendo Isso é venda. preço. Você está vendendo É. preço, você não está vendendo o seu serviço, você não está precificando. Você só está pegando o que ele gasta, você nem sabe como que ele. Mas eu sou melhor que ele, tudo, com certeza eu consigo fazer mais baixo. Calma aí. Não é assim. Você colocou na ponta do lápis, você precificou, você fez as coisas corretas. Ele pode estar fazendo 5 centavos e está tomando prejuízo. E nem Claro, ele sabe. E nem claro, ele sabe que está tomando claro. prejuízo. Eu, nos últimos 7 anos, a gente comprou 7 empresas de outsourcing. Adquiriu as Sério? carteiras, Caramba. adquiriu 7 carteiras de cliente. A gente pegou contratos que davam, chegam contratos que faturavam 30 mil, 40 mil reais por mês, que dava 8 mil reais de prejuízo quando a gente viu Ô, louco. dessas empresas que foram vendidas. Você olha Caramba, assim, 8 mil reais de prejuízo. Por que você está mantendo esse contrato? caramba. Ele nem sabia fazer A conta. a conta desse contrato, ele colocava no total dá lucro. Você coloca lá, dava uma margem de Sim, lucro. sim, Mas sim. aquele contrato estava comendo todo o lucro dele. Se ele cancelasse aquele Nossa, contrato, ia cair o faturamento, mas ia aumentar o lucro dele. sim, sim. E Uhum. eu sempre falo, quando eu dou meus treinamentos, tudo, que eu ajudo, dou minhas palestras, tudo que eu ajudo, né, a fazer isso, eu falo assim: você prefere ganhar 10 mil de 100 mil ou ganhar 10 mil de 500 mil? Pois é. Então, 10%, né? ou ganhar 10 mil de 500 mil. É, Vocês têm que fazer essa conta, não precisa aumentar o faturamento tanto. exato, Você tem que exato. aprender a rentabilizar em sua empresa. Porque se você começa a faturar muito alto, tem que colocar muita gente para te ajudar e tudo mais, mas o seu lucro vai cada vez diminuindo, porque você está sempre lutando por preço, aí você está lascado, né? Só Aí, uma. aí vira bola de neve. Vira uma Virar bola de bola. neve. Você não consegue sair do ciclo vicioso. Que eu tenho que alugar mais barato para pagar a conta, que eu tenho conta para pagar, e daí você vai fazendo uma conta atrás da outra, vendendo almoço para pagar a janta. Aí que tá, né? A gente tem que, para a gente não lutar por preço, a gente tem que saber posicionar a nossa empresa no mercado de uma forma que
o público, os outros empresários olhem para a gente com desejo de fazer negócio com a gente, né? Esse que é o grande segredo de você ter uma posição no mercado, uma posição de uma empresa séria, uma empresa realmente que as pessoas... É que nem você falou do iPhone, né? O iPhone é um telefone, que é um celular que todo mundo quer, mas quer por causa da posição que a Apple se coloca. Eu me coloco como o mais caro do mercado, então, né, eu vendo o celular mais caro do mercado e todo mundo quer. Aí que tá, né? É o que o Douglas estava perguntando aqui, ó. O Douglas perguntou aqui: alguma dica nessa parte de vendas? O Douglas, eu tenho aqui no meu canal muitos vídeos falando sobre vendas, especificamente sobre vendas do nosso mercado de locação de impressoras, tá? Depois procura lá, pesquisa, porque tem muita coisa. Então eu acho assim que é legal o Douglas ter perguntado isso, porque é como eu estava falando um pouco antes, é o que eu sinto que no nosso mercado as pessoas querem vender porque precisa vender, mas não aprendem a vender. Então, precisa fazer um curso de desenvolvimento pessoal. Eu falo tanto, cara, tem tanto curso de desenvolvimento pessoal que ajuda demais a gente. Curso de vendas, curso de marketing. Tem que aprender, galera. Tem que aprender. Curso de prospecção, que agora mudou, como eu falei, no começo você batia e entrava no cliente. Hoje, para você entrar no cliente, você tem que saber prospectar, pesquisar no LinkedIn quem é o comprador, quem é o diretor, quem é o presidente, para conseguir o contato, para conseguir entrar dentro da empresa. Hoje mudou muito. Então, em 6, 7 anos, mudou tudo. Antigamente, nunca iríamos fazer, há 6, 7 anos atrás, a gente não ia fazer essa live. Pois é. A gente ia fazer gravar e postar no Facebook, uma coisa assim. A gente não ia fazer uma live agora, dando toda a Sim, informação que a gente está pois passando. as Então, coisas mudam muito rápido, né? muda e a gente tem que acompanhar. Então, os treinamentos são constantes. Aqui, eu acabei de treinar minha equipe de vendas, né? Em vendas novamente aqui, tá? Então tem que sempre fazer reciclagem com os vendedores, Claro. tudo, porque tudo muda muito rápido, assim como as máquinas mudam, a tecnologia muda, as impressoras mudam, você tem que se acompanhar o mercado, e se você ficar desatualizado, você não consegue mais vender, porque o Google, a informática, tudo, o cliente já sabe mais que você quando você está chegando no cliente. Ele já sabe o que ele quer. Muitos clientes já sabem o que ele quer. Ele já pesquisou tudo. Aí é saber onde que ele quer chegar e onde você pode chegar e talvez algumas coisas que ele pesquisou errado, né? E você oferecer a solução correta, né? Porque ele pesquisa tudo antes. Antigamente o cliente pegava 2, 3 propostas. Hoje ele entra no Google, ele pega 20 propostas. Pois é, é na hora. Né? E então vem a parte das revendas menores, tudo da pirâmide, que é o relacionamento. Você tem que ter relacionamento com o cliente, como você falou, você tem que visitar o cliente, você tem que estar cara a cara com o cliente. Não adianta tentar vender por telefone uma locação que você não vai conseguir. Não vai. Não vai conseguir. Ele vai te cotar só para entrar nas 3, 4 propostas que ele precisa apresentar para compras. Isso, exato. Isso é muito importante que você está falando. Isso é exatamente assim que funciona. Não vai conseguir. Você tem que estar na frente do cliente. Por isso que eu tenho vendedores aqui, tudo, para visitar os clientes. Porque por telefone eu podia ter um monte de estagiário vendendo por telefone, eu colocar uma loja virtual de locação, mas não vira. Porque o cliente quer ter esse relacionamento, ele quer conversar com quem ele está fechando, ele quer apertar sua mão, né? Ele quer saber com quem, porque, vamos falar, ninguém fecha um contrato menos 2, 3 anos. É um casamento, 2, 3 anos. Claro, é um contrato que tem multa, Contratos envolve que tem muita multa, coisa. sim, dura mais que muito casamento. Inclusive, meu primeiro casamento não durou isso. Pois é, mas é uma loucura, né? É isso mesmo, cara, é isso mesmo. E é importante, eu acho assim, eu tenho no meu Instagram, Rodrigo, muita gente vem fazer perguntas muito diversas para mim, sabe? E assim, às vezes deixam comentários, alguém comenta coisas do tipo, mas na minha cidade ninguém vai alugar impressora. Na minha cidade tá muito barato, o mercado tá prostituído. O que eu quero que um dos grandes motivos assim que eu quis realmente trazer você aqui é para o pessoal entender que uma empresa que faz locação de impressora, entre outras coisas, mas faz locação de impressora só com toner original, tá? Então, por exemplo, a Reis Office atende clientes aqui na minha cidade, por exemplo, que muitas vezes eu teria preço melhor. Eu teria preço melhor para atender, porque, por exemplo,
O meu custo operacional é muito, É muito menor, sim, com certeza. Eu tenho muito um custo menor que o operacional da muito Razer. alto, é. Eu não trabalho com toner original, eu trabalho com toner compatível, não uso remanufaturado, mas eu uso compatível de ótima De qualidade, qualidade. sim. Mas assim, a Raise Office, ela compete comigo aqui e fatura 300 milhões no ano. Então, é uma coisa que a gente pode escolher as nossas lutas, tá? Então, a gente pode escolher aonde a gente quer lutar. Então, é muito importante que as pessoas que têm essa mentalidade escassa, que fiquem pensando, não dá, o mercado não dá, saibam que é isso. A Raise Office, ela aluga impressoras aqui na minha cidade de clientes que às vezes eu poderia ter atendido e eles entraram antes que eu e estão atendendo muito bem e o cliente não vai trocar. E você falou assim da crença limitante, na minha cidade não dá. Meu pai veio de uma cidade que tem 4.000 habitantes. Até hoje tem 4.000 habitantes, não muda a cidade. Eu fico no interior de Minas, interior do interior de Minas. Tem um cara lá que aluga máquina, compra as máquinas aqui e aluga a máquina lá. Olha só. Aluga na Caramba. prefeitura, aluga nas papelarias da cidade. A cidade tem 4.000 habitantes. A cidade é um Caramba. coreto, uma igreja, Isso. A praça. a praça e só. E o trailer, né, para comer os lanches. Isso. E só. Isso. A Caramba. maioria das cidades do interiorzinha. Só que ele aluga máquina nessa prefeitura. Nas cidades vizinhas ele aluga máquina. E ele já tem o faturamento dele. Qual que é o custo de vida dele lá? É muito barato. Ou seja, ele consegue fazer um custo de locação mais barato e atender essas regiões que eu nunca conseguiria atender com um técnico que sai de Belo Horizonte. Ele está a 250 quilômetros de Belo Horizonte. Eu nunca conseguiria. Então tem muita revenda que consegue atender essas cidades pequenas, que estão mais próximos, tudo, que poderia estar alugando essas máquinas. E o que essas prefeituras, esses clientes, as papelarias, esses clientes, essas contabilidades, esses lugares fazem? Eles vão comprar a máquina. Eles vão lá numa distribuidora, numa Calunga, numa Ingra, numa Scan e compra a máquina. Não sabe que máquina ele está comprando. Não. Ele compra por impulso, porque ele acha bonita a máquina, vê, nossa, o visual é bonito, o custo do cartucho é barato, mas ele não viu a durabilidade. Não viu o custo. Não, ele não viu o custo do cartucho. Ele viu o preço da impressora, do cartucho, e daqui um mês era para acabar, eu vou ver. Exatamente. Não Então, tem muito mercado para atender que ainda o pessoal compra muita máquina. Os números do IDC, que são onde que mede a quantidade de máquinas, é monstruoso. É monstruoso a quantidade de máquinas comercializadas por mês no Brasil. Ou seja, é muita gente comprando máquina. Muita gente comprando máquina. Dá 6, 7 meses, ele descarta a máquina que comprou a máquina errada, usou um cartucho paralelo que estourou na máquina, usou uma recarga que estourou na máquina, perdeu a máquina, ou atolou ou ele passou um papel que não podia passar na máquina, um adesivo que passou na máquina e estragou o fusor, que custa mais caro que a máquina, que ele comprou a máquina errada. Então tem muito mercado para atender. É muito grande o mercado que dá para crescer ainda, principalmente nessas prefeituras, no interiorzão do Brasil aí. E o pessoal fica com aquela crença militante. Não, ele só compra, a prefeitura só compra. Você ofereceu na prefeitura? Essas prefeituras você tem que oferecer, você tem que conversar com o vereador, você tem que conversar... Sim, toda cidade tem uma prefeitura, toda cidade tem um hotel, toda cidade tem um hospital, toda cidade tem escritório de contabilidade, tem tudo, tem clínicas, toda cidade tem. Toda cidade tem. Então, há um mercado muito grande, tem que parar com essa crença limitante, eu não consigo fazer. Se você já presta serviço de informática, ou você está começando a querer alugar máquinas que você presta serviços técnicos, você tem um laboratório que você faz manutenção de máquinas no laboratório, que você só conserta e recebe 20, 30, 40 reais por um conserto. Né? O seu tempo, você gasta 1 hora para resolver o problema técnico, você ganha 20 reais, 30 reais que é para você fazer uma manutenção numa máquina. Num balcão. Você sabe, você já teve balcão de assistência técnica. Não, é 30, 40 reais que o fabricante paga. Não vale a pena. Então, não vale a pena. Você tem que mudar o seu foco. É o que você falou. Você tem que ensinar eles a mudar o foco, da onde que eles vão atacar, que clientes que eles vão atacar, que tipo de cliente vai atacar, que tipos de cidade. Então, prefeituras é muito mais fácil atacar. Essas contabilidades dessas cidades do interior são muito mais fáceis de atacar. É muito mais fácil de atacar. É onde as empresas grandes de outsourcing não estão. Exato. É onde não estão. E o negócio,
não tem o relacionamento. As empresas grandes não têm o relacionamento porta a porta com o cliente. Você está lá vendo ele todo dia lá almoçando no mesmo restaurante que você. Você cria o resto nessas cidades pequenas. Então dá para alugar máquina, dá para ter um faturamento bom. É o que você fala. 20 mil, eu acho pouco do que você está falando, tá? Eu acho o número bem baixo, que você jogou bem lá embaixo. Você jogou lá, você jogou. Porque 20 mil você consegue muito rápido. Muito rápido. Muito rápido. 20 mil de locação você consegue muito rápido. Né? A gente sempre fala isso. No meu primeiro ano de vendas, quando eu era vendedor, o vendedor mesmo de AutoService tinha 19, 20 anos, eu só em um contrato eu fechei um contrato de 25 mil. Naquela época. Caramba. Naquela época, em 2004, fechei um contrato de 25 mil, é como se fosse um contrato de 100 mil hoje. Eu lembro que com o dinheiro da comissão eu troquei de carro. Pois é, imagina. É isso. Eu acho que olha, se eu contar para você, teve uns meses atrás, acho que no começo do ano, eu fiz um post falando, né, que a gente ensina as empresas a começar a faturar 20 mil ou mais todos os meses e tal. Teve um cara que escreveu no post assim: para de ficar iludindo as pessoas, é impossível faturar 20 mil reais com locação de impressoras. Olha, tem gente que coloca risadinha assim, eu falo, meu Deus do céu. É o que a gente fala, né? É o cara que não quer faturar os 20 mil. Ele não quer. Não é que ele não consegue, é impossível, é que ele não quer. Porque é muito mais fácil do que imagina faturar 20 mil de locação. É como você falou, se você precificar direito, é muito mais fácil. Porque você aluga uma máquina ali na contabilidade, isso só a gente só falando numa cidade pequena, só na sua cidade pequenininha. Estou falando numa cidade de 10, 20 mil habitantes. Você consegue fazer os 20 mil só ali, fora as cidades vizinhas. Só nessa cidade pequena você consegue fazer. Fácil. Não, e assim, né? 20 mil reais com locação de impressora, o lucro é gigante. O lucro é enorme. Entendeu? Então, porque o seu custo operacional é muito pequeno. Você com 20 mil reais, você alugando 20 mil reais, de repente você sozinho consegue resolver isso daí. Você não precisa nem ter funcionário, você pode ter uma assistência que faz a manutençãozinha para você ali, você vai no cliente, leva a impressora e acabou. Não, é que a gente fala, dos 20 mil reais, se você usa a torneira digital, é 30% do custo é suprimentos. Essa é a conta. 30% do seu custo é suprimento dos 20 mil reais. Agora, se você quer ir para o paralelo, né? É menos ainda. É compatível, é menos ainda. É menos ainda. E daí você tem um custo operacional, você tem que colocar. Se você quer colocar uma pessoa te ajudando para fazer as limpezas das máquinas, uma manutenção ou outra, daí você coloca um custo ou outro, daí você vai crescendo. Você não precisa ir de uma vez crescendo, vai crescendo aos pouquinhos, vai alugando, vai sentindo o mercado, vai alugando. Sobrou mais dinheiro, faz o caixa para você comprar mais máquina para alugar mais, vai fazendo aquele pé de meia para alugando mais máquina e fazendo mais contrato. Vai sobrando mais dinheiro, vai fazendo aquele pé de meia, compra mais máquina, aluga mais máquina. É uma construção, é tijolinho por tijolinho. Sim, né? Então, às vezes pode ser que consiga fechar um contrato de 20 mil, de 30, de 50. Às vezes pode ser que você consiga. Mas se não for, você fecha um de 800 aqui, um de 1.200 ali, daqui a pouco, sabe? Você já está nos 20, 30, 40 mil, 40, 50 mil reais. É isso mesmo. Exatamente. Rodrigo, cara, muito obrigado pela nossa entrevista aqui. Cara, foi ouro demais, tá? Foi muito legal mesmo. Só tenho que te agradecer. Eu tenho certeza que quem está aqui com a gente, quem assistir essa live depois, vai ficar gravada, vai estar no Spotify também, para quem quiser ouvir. Vai ter um conteúdo assim de muita qualidade e de muito valor para quem assistir a gente aí. Cara, muito obrigado mesmo, e a gente vai se falando aí. Eu que agradeço, e você tem meu WhatsApp, todas as dúvidas, tudo que você tiver, eu vou te passando informações, contratos que você quiser passar, eu estou à disposição. Fechado, combinado, então a gente vai falando, tá bom? Obrigado, até mais, Valeu, gente. Obrigado, até. Tchau, tchau.